noite. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 8, diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Este é o tempo que fez o Senhor. Por isso nós podemos nos alegrar porque estamos aqui. Porque se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade dele, nada disso seria possível. Por isso eu convido a você, Igreja do Senhor, a se chegar mais a Deus. Se você já tem feito isso, faça mais, busque mais, ore mais, porque Ele que é a vida, a fonte de água viva. Ele tem tudo o que precisamos. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Por isso, nessa noite, queremos convidar a você, que é a Igreja do Senhor, que está aqui conosco presencialmente, ou que está aí online, a juntar-se para adorar ao nosso Deus que é digno. Está aqui para cantar, ouvir a palavra do Senhor. É só uma ponta, porque a gente sabe que servir ao Senhor, buscar a Ele, deve ser isso, deve ser diário, deve ser uma busca diária, deve fazer parte das nossas vidas. Então esse é o tempo em que nós devemos, mais do que nunca, buscar a presença dEle. Então somente tentar buscar entender de que maneira o Senhor quer nos usar durante esse tempo. Convido a você a se posicionar diante de Deus e perguntar para Ele: Pai, como posso te servir? Como posso, Senhor, atrair a Tua presença? Como posso ser bênção na vida dos meus irmãos? Eu acredito, Igreja, que esse tempo de 2020 não é um tempo para que a Igreja do Senhor fique recuada, fique amuada, fique trancada entre quatro paredes. Não é um tempo para você parar, mas é um tempo para você avançar. É um tempo para você exercer a sua fé. É um tempo para você crescer na presença do Senhor. Sabe, para muitas pessoas têm dito que esse ano é um ano perdido. Mas eu quero dizer para você que para o povo de Deus não é perdido. Porque é um tempo que você tem recebido para buscar mais, para se dedicar mais a Ele, para buscar, se deleitar na presença do Senhor. Porque muitos falam, ou falavam: não tenho tempo, não tenho tempo. E aí? Este é o tempo. O que você tem feito para isso? De que maneira você tem usado o seu tempo? 2020 não é um ano perdido, é um ano de oportunidade para você, Igreja, para demonstrar para o Senhor quem Ele é na sua vida, diante de um tempo tão turbulento, tão cheio de mágoas, tão cheio de dores, tão cheio de perdas. Este é o momento para você mostrar quem Deus é na sua vida como pessoa, na sua vida como igreja. O nosso Deus, Ele não para. Ele é onisciente,
Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele tem liberado sobre as nossas vidas dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia, nos trazendo aqui nessa noite. Então que isso não venha a ser esquecido por nós, que servimos a um Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós vamos cantar nessa noite, que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e que Ele é poderoso, está acima de tudo e de todos, e que a Ele seja dada para todo sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Jesus está aqui, leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Oh, 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 oh.
nome de Jesus, de Jesus. Aleluia. Não há o que temer se cremos na palavra do Senhor, se cremos no poder que há no nosso Deus. Não há o que temer, mas há que romper. Há momento para romper barreiras que se ergam à nossa frente. É momento de servir aquele que reina para todo sempre. Aleluia. Você pode declarar a Ele que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Diga assim, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Declare, todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. incomparável, digno de toda honra, de toda glória, todo louvor.
o Senhor é Deus, é santo. Enquanto muitos buscam se preencher nesse mundo, nós queremos correr para Ti, queremos ser preenchidos por Tua presença, queremos nos deleitar em quem Tu és. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muitas vezes, ó Deus, não sabemos Te adorar, não sabemos demonstrar a Ti gratidão por tudo. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelas nossas faltas. Nos perdoe. Mas também nos ensine a andar contigo com fé, com gratidão, com alegria. Que sejamos para Ti a igreja que o Senhor se agrada. Que sejamos a igreja que um dia o Senhor virá buscar. Oh Deus, que não venhamos esquecer quem Tu és e o que o Senhor pode fazer. Que o nosso coração venha temer ao nome que está acima de todo nome. Que o nosso coração venha se submeter àquele que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Que as nossas vidas venham viver para o louvor do Teu santo nome. Que venhamos ser testemunhas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Adore ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória.
Ele é Deus. Só Ele é santo, 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 majestoso, poderoso, glorioso nosso Deus. Sejam dando todo o louvor, toda adoração àquele que é sublime e santo. Para ti a honra, para ti a glória. Glorificado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. E para nós, Senhor, é um privilégio declarar quem tu és. É um privilégio andar contigo. É um privilégio te servir. Por isso, Senhor, eis-me aqui para o teu louvor, para a glória do teu santo nome. A ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Estamos felizes de estar na presença do Senhor, adorando o seu nome, entregando a Ele e recebendo dele também, da sua palavra, da sua presença. Antes de a gente começar a leitura da palavra, gostaria de convidar você a fazer uma oração sincera ao Senhor. A Bíblia fala que nós devemos passar o tempo todo vigilantemente em oração, né? Só que muitas vezes a gente não dá muita bola para esse versículo, para esses textos que falam isso. Mas em tudo, a Bíblia nos manda estarmos conectados em oração. Até mesmo para quando formos ouvir a palavra, quando formos ministrar a palavra. Porque é um momento propício para que Deus libere sobre nós aquilo que a gente precisa receber. E se você estiver desconectado, estiver offline aí com sua unção, com sua comunhão com Deus, certamente a semente que vai ser lançada do Senhor para você pode cair num terreno não apropriado. Então não permita que o diabo roube a semente do céu que o Senhor quer plantar essa noite na sua vida. Quero convidar você a orar nesse momento, pedindo para que Deus plante no seu coração a sua palavra, a sua vontade essa noite. Ó Senhor, nós
não podemos nem sabemos fazer nada sem Ti, Senhor. Ó Senhor, o Senhor já disse para nós permanecermos em Ti, e nós permanecermos em Ti, e o Senhor permanecer em nós. Ó Senhor Deus, para que possamos fazer alguma coisa, para que possamos dar frutos. Ó Deus, estamos agora diante da Tua palavra, que é viva, poderosa, que é eficaz para cumprir Teu propósito nessa terra. E eu quero te pedir que o Senhor fale conosco pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, que ela seja como uma espada de fato, que penetre na nossa vida, no nosso coração, no nosso espírito, e libere a Tua vida em nossa vida, Senhor. Libere a Tua presença em nós, libere a Tua libertação, a Tua restauração, a Tua salvação, a Tua cura em nossa vida, Senhor. O Teu renovo, ó Senhor, o Teu despertamento é o que nós te pedimos, Senhor, no poder do nome do Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Filipenses 3, a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Amém. Tem algumas coisas aqui que precisamos prestar atenção, porque tem conexão com a nossa jornada com o Senhor. A primeira coisa que Paulo fala aqui no versículo 7 é que ele considerava algumas coisas extremamente preciosas, importantes. Ele tinha uma lista de prioridades, ele tinha um conceito sobre a vida, sobre as coisas, sobre os valores, e ele destacava o seu grau de importância dentro da sua realidade antes de conhecer Jesus. E ele começa lá nos versículos anteriores que nós não lemos, a falar sobre todas as coisas que ele tinha sido, que ele tinha conquistado, que ele tinha alcançado, a maneira de enxergar a vida que ele tinha, os privilégios que ele passou e muitas outras coisas que ele vivenciou, que ele teve a oportunidade de experimentar, de viver, porque ele tinha um padrão,
uma maneira de enxergar as coisas, uma maneira de enxergar a vida, que dentro desse padrão, aquilo que ele vivia era altamente precioso e importante. E aí ele fala: olha, eu conhecia Jesus, e quando eu conheci Jesus, eu passei a considerar tudo o que eu tinha vivido, passado, experimentado, provado, como perda. Tudo perda de tempo. Tudo que eu vivi, todos os privilégios, todas as coisas que para mim eram importantes, que para mim eram gloriosas, maravilhosas, deliciosas, prazerosas, aquilo que para mim meus olhos brilhavam antes. Ele fala: depois que eu conheci Jesus, passaram a perder todo o valor, perderam o sentido. O texto fala: eu passei a considerar perda aquilo que eu achava que era lucro. É uma inversão geral, né, de valores, radical. Não foi uma mudança de valores para uma tabela intermediária. O que era lucro, o que era importante, passou a ser lixo para ele. Sabe o que eu acho interessante? Que muitas vezes nós temos uma experiência com Jesus, mas a nossa lista de coisas importantes, de tabela de valor, ainda continua a mesma que tínhamos antes de conhecer Jesus. A nossa lista de prioridades, a nossa lista daquilo que consideramos valioso, importante, precioso, continua exatamente a mesma. Não houve nenhuma alteração por termos conhecido Jesus. Aquilo que era importante continua sendo importante. Aquilo que tinha valor para nós continua tendo valor. Aquilo que não tinha importância continua não tendo importância. E é por isso que muitas vezes nós, tendo oportunidade de ter uma vida com Deus, de obediência, de ouvir a voz dele, de conhecê-lo na intimidade, nós escolhemos o lixo. Nós escolhemos aquilo que é inútil, aquilo que não tem valor, porque na verdade a nossa lista não mudou. Na nossa lista, aquilo que é inútil, aquilo que é lixo, aquilo que não tem importância, para alguém que teve um encontro com Jesus, continua tendo importância, continua tendo valor, continua não sendo lixo. Não é uma loucura isso? Porque a primeira coisa que aconteceu com Paulo, com o apóstolo Paulo, foi que toda a ordem de valores que ele tinha sobre as coisas mudou depois que ele se encontrou com Jesus. Todo o conceito de vida dele, de que era importante e do que não era, mudou. Tudo aquilo que ele considerava algo muito especial na vida dele, ele falou assim: agora isso aqui é lixo, não vale nada. Eu gastei tanto tempo com isso, não acredito. Perdi minha vida com isso, gastei minhas noites com isso, gastei minha vida com isso, minha atenção, minha mente, meu corpo foi para isso. Eu vivi nesse lixo. Sabe, essa é a reação, é a atitude normal de quem se encontra com alguém tão grandioso, que tem uma experiência de transformação com a pessoa de Jesus. E talvez o que falte para nós é exatamente esse encontro glorioso. Porque muitas vezes Jesus é apresentado a nós numa igreja, numa reunião, num culto, numa transmissão online, e você já ouviu muito falar dele, e você tem o seu próprio conceito a respeito de quem é Jesus. E você vai até um lugar como esse, aonde você se sente bem, aonde você gosta das músicas, aonde você ouve uma boa palavra,
onde você interage com as pessoas, você se sente de forma agradável nesse lugar. Mas no fundo, ainda falta aquele encontro que vai virar você do avesso, que vai virar de cabeça para baixo os seus valores, os seus conceitos, a sua visão de vida, aquilo que você considera a sua lista de prioridades. E enquanto isso não acontece, você é apenas alguém que vai ouvir uma palavra gostosa, num ambiente agradável, com músicas boas, e que vai se sentir aliviado das pressões do dia a dia nesse ambiente. Mas você vai voltar para casa intacto. Você não vai voltar para casa com o seu interior revirado, com a sua lista de prioridades alterada. Tudo vai continuar no mesmo lugar onde sempre esteve. E eu conheço, infelizmente, pessoas que há anos frequentam igrejas, sentam-se em cadeiras como as que vocês estão sentando, ouvem músicas, milhares delas, centenas, milhares de pregações, mas nunca tiveram uma experiência de conhecer o Jesus que transforma a história de uma pessoa, de conhecer de verdade, pessoalmente, individualmente, particularmente a esse Jesus que pode mudar a sua história. Você ouve falar sobre isso, mas ainda não teve esse encontro. E o que é pior, para você isso pode parecer normal. É normal não ter passado por essa experiência. Eu gostaria de te dizer que a única razão pela qual você está aqui hoje, ou está ouvindo essa transmissão, assistindo onde você estiver, é porque Jesus não desistiu de ter um encontro com você que transforme a sua história, que mude os seus valores, que vire sua vida do avesso. Ele pagou um preço altíssimo para mudar a sua história. Não para você se sentir bem no ambiente, ou confortável ouvindo músicas gostosas, ou ouvindo uma palavra consoladora para o seu coração apenas. Ele deu a vida dele por você na cruz, para perdoar os seus pecados, para que você pudesse, se arrependendo dos seus pecados, entregar o governo de sua vida a Ele, recebendo Ele como Senhor da sua história, recebendo vida eterna, recebendo vida de verdade. E é isso que Paulo está falando. Antes o que eu tinha construído como vida tinha algum sentido para mim, era o que eu chamava de vida de verdade, e eu estava muito bem na minha construção, porque tudo que eu tinha planejado fazer, eu tinha conseguido, tudo que eu tinha almejado conquistar, eu tinha conquistado. Na minha geração, eu tinha uma posição invejável, mas eu abri mão de tudo isso quando eu conheci Jesus. É o que Paulo fala. No versículo 8, fala: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
esterco. Sabe o que é esterco, né? Cocô, fezes. É uma palavra pesada, né? Esterco é até mais bonito no português. Ele está falando que ele considera tudo o que ele viveu antes de conhecer Jesus como um grande cocô, como um monte de fezes. Você já percebeu como é pesada essa expressão que ele usa para tentar transmitir o que era a vida dele antes de Jesus? A vida que provavelmente era invejada por muitos. Ele fala: a minha vida era um cocô. Mas sabe o que é fantástico nisso? É que ele só conseguiu enxergar que a vida dele era um cocô depois que Jesus salvou a vida dele. Porque enquanto ele vivia a vida de cocô que ele tinha, ele achava que estava na melhor vida possível. E esse é um grande engano que envolve os seres humanos que não conhecem a Jesus. Não é conhecer de ouvir falar, é conhecer de ser impactado pela vida dele na sua vida. Geralmente, quem não teve um encontro transformador com Jesus, acha que tudo que está vivendo é extremamente maravilhoso. É como se você tivesse hipnotizado. Eu estava vendo umas sessões de hipnose pop, aí no... Tiago até olhou, né, Tiago? Nesses programas de auditório que esses profissionais da hipnose fazem. E eles fazem com que a pessoa, debaixo do efeito da hipnose, coma uma cebola e fala assim: agora você está comendo uma maçã deliciosa, prova. E a pessoa provava e que delícia, comia a cebola inteirinha, achando que era maçã, e sentia o gosto da maçã. Todo mundo estava vendo que era uma cebola, menos a pessoa. E na hora que ele estalava os dedos e fazia a pessoa sair do transe hipnótico, ela vomitava tudo que estava na boca, porque ela não aguentava aquele gosto horrível que ela estava experimentando, que segundos antes para ela era um sabor delicioso. É exatamente isso que acontece quando estamos sob o efeito do pecado. Quando estamos debaixo da escravidão, das trevas desse mundo, das correntes do diabo, o diabo consegue, cegando o nosso entendimento, nos fazer acreditar que estamos provando coisas maravilhosas, deliciosas, prazerosas. E é como se Jesus, ao nos encontrar, tenha o poder de nos acordar desse transe louco, dessa hipnose maligna do diabo em nossa vida. E ele fala: acorde. E você, quando vê, você está com uma porcaria nas mãos, na boca, lambuzado de cocô. Dizendo: como é que eu vivi tanto tempo aqui, essas coisas, comendo essas nojeiras, vivendo essas coisas, experimentando tanto lixo e achando que estava bem. A Bíblia fala que o Deus deste século, o Deus deste mundo, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O diabo tem o poder de cegar
aqueles que estão debaixo do cativeiro do pecado, fazendo com que eles não vejam o óbvio. É muito louco isso. E aí, quando você vê uma experiência de alguém que foi arrancado das trevas para uma experiência com Deus, muita gente fica chocada quando vê. Como que a pessoa largou tudo isso? Largou carreira de sucesso, largou a fama, largou não sei o quê, para ser de Jesus, para ser crente, para ser cristão. Como assim? O cara estava no auge, aquele Rodolfo Abrantes mesmo, que era do Raimundos. O cara estava no auge do sucesso na carreira dele. Dinheiro, drogas, fama, bens. E de repente Jesus se revela, se manifesta a ele. Ele fala: não quero mais cantar, não quero mais tocar essas coisas que eu toco, não quero mais fazer parte dessa banda. O pessoal até hoje tem mágoa dele, o pessoal da banda Raimundos. Teve uma entrevista que eu vi recentemente com um componente da banda, acabando com ele, falando mal dele, que ele foi um traíra, que ele não sei o quê. Então, assim, eu acho interessante isso, porque quando a gente é impactado pela presença de Jesus, todas as coisas perdem o sentido, tudo aquilo que é lixo passa a ser enxergado como lixo por você que até pouco tempo antes considerava aquilo precioso. Então, se você considera o que é lixo ainda precioso, lhe falta esse encontro face a face com o Rei da Glória, com o Senhor Jesus, com aquele que morreu e ressuscitou para salvar você do pecado, do diabo, da cegueira, da morte, do inferno, de uma vida de rebelião contra Deus. Paulo resume aqui o que passou a ser parte da sua lista de prioridades em sua vida, depois que ele conheceu Jesus. No versículo 10, ele fala: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado em Cristo. Ele fala: o que agora é importante para mim é conhecer a Cristo. Não conhecer do encontro inicial que ele teve quando Jesus virou a vida dele de cabeça para baixo, virou ele do avesso. Ele está falando do prosseguir nesse avançar de intimidade com Jesus. Conhecer, eu quero ter intimidade com Cristo, o alvo da minha vida, o meu propósito maior agora, não é mais satisfazer a minha lista medíocre de prioridades. Eu tenho um propósito, e a única coisa pela qual minha vida gira, eu quero conhecer a Jesus
e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Mas para que isso aconteça, eu preciso me tornar como Ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição. Como é que você se torna como Jesus na morte dele? Quando você escolhe ir para a cruz, morrer para a sua vontade, para os seus desejos, para o seu ego, para o seu orgulho, para a sua carne, para as paixões que dominam você, para os seus olhos altivos, para os seus desejos impuros. Você escolhe ir para a cruz e deixar que a cruz de Cristo mate a sua carne. Isso é real, é possível. Era impossível antes de Jesus. Éramos escravos de tudo isso. Mas em Jesus somos livres de tudo isso, para experimentarmos a nova vida que Ele tem para nós, livres de todas essas amarras que nos escravizavam antes, nos acorrentavam. E Paulo fala claramente: eu quero participar dos seus sofrimentos. Como assim, sofrimento? Eu quero participar do seu... Eu não quero participar de sofrimento nenhum. Você pode estar pensando, né? Eu quero dizer uma coisa: não existe sofrimento maior do que viver fora do governo de Jesus, porque é um sofrimento disfarçado, em que você mesmo muitas vezes não percebe que está morrendo dia a dia. Nada pode se comparar com aquilo que foi preparado para nós em Jesus. Todo o sofrimento do mundo que você possa enfrentar, se você estiver com Jesus, não significa nada. Vale a pena, por apenas um instante na presença dEle. A Bíblia fala que as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. A Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso eterno de glória. Sabe, qualquer que seja o sofrimento que esteja preparado para você na sua vida cristã, ele é completamente aceitável, é desejável de se passar, tendo em vista aquilo que está esperando por você na linha de chegada. Pior, muito pior, é o que as trevas, o mundo, o diabo e o pecado te oferecem, que é um sofrimento anestesiado, preparando você para um sofrimento eterno. Não tem comparação. E Paulo fala: eu prossigo porque eu quero alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. E o que é para que ele foi alcançado? Ele foi alcançado para alcançar algo. O que é que ele quer alcançar? Ele fala aqui no versículo 10: eu quero conhecer a Jesus.
Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero ter um relacionamento de verdade com Ele. Eu quero saber, eu quero que Ele passe das páginas da Bíblia de uma mera teoria teológica para uma pessoa real, que eu me relacione e que mude a minha vida, a minha história, que se revele para mim. Eu estou indo atrás da intimidade com aquele que me resgatou. Eu quero ter um relacionamento real com Ele. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Não quero ficar preso à religiosidade. Isso é melhor do que qualquer coisa que eu possa alcançar nessa terra. É mais importante do que qualquer outra coisa da minha lista de prioridades. Você foi alcançado para alcançar isso. E o preço que foi pago para você ser alcançado foi o próprio sangue que Jesus derramou na cruz por você, da própria vida que Ele entregou a você naquela cruz, para te resgatar do poder do pecado, da culpa do pecado, do domínio do pecado, das trevas, do diabo. Ele pagou um preço muito alto para você poder alcançar aquilo que antes era inalcançável. E agora eu e você temos o privilégio de avançar em nos prostrarmos diante de Jesus e dizer: Jesus, eu quero ter um relacionamento verdadeiro com você. Eu quero ter um relacionamento real contigo. Eu quero conhecer-te e experimentar o poder da ressurreição. Tudo isso que nós vivemos aqui é uma grande ilusão. De ótima qualidade, de excelente qualidade. É uma ilusão muito bem feita, mas é uma grande ilusão. A verdadeira vida está em Jesus. E Ele pode desvendar os seus olhos essa noite para aquilo que você realmente nasceu. Você não nasceu para ser mais um número. Você não nasceu para ser mais um na multidão. Você não nasceu para ser massa de manobra de Satanás. Você nasceu para ser geração eleita pelo Senhor. Você nasceu para ser transformado em filho de Deus, em filha de Deus, para fazer a diferença na sua geração. Você pode entregar todo o lixo que você tem essa noite aos pés de Jesus. Ele sabe o que fazer com seu lixo. Fique tranquilo, fique tranquila. Ai meu Deus, onde eu vou jogar fora tanto lixo? Não se preocupe, deixe aos pés de Jesus. Ele sabe o que fazer. Só lance aos pés dele e diga: Senhor, não quero mais conviver com isso. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais carregar isso na minha vida. Eu te confesso os meus pecados e eu quero abandonar. Eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ser perdoado em meus pecados e eu quero experimentar, te conhecer de verdade, ser teu discípulo, tua discípula. Quero experimentar o poder da tua ressurreição. Eu quero experimentar a vida que o Senhor preparou para eu viver nessa terra. Não esse lixo que eu achava que era importante. Eu quero que o Senhor entre em minha vida e bagunce a minha lista de prioridades, se for necessário.
pode inverter minha ordem de valores. Senhor, estou entregando o governo da minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Me reconcilia com o Pai. Muda a minha história. Eu Te recebo como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Eu quero ter uma aliança com Deus através de Ti, Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, recebendo Ele como seu Senhor e seu Salvador, e orando nesse momento dessa forma, quer entregar a sua vida a Ele, eu quero orar com você. Se você está aqui presente e quer fazer isso, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos, vamos orar juntos. Melhor, em vez de você levantar suas mãos, você que quer fazer essa entrega ao Senhor, fique de pé no lugar onde você está. Se há alguém aqui essa noite que entendeu a palavra e sabe que é para você e quer entregar sua vida a Jesus, faça isso agora. Não desperdice a oportunidade que o Senhor Jesus está te dando. Fique de pé e vamos orar junto com você. Há alguém? Se há alguém, fique de pé. Se não há, quero convidar todos a ficarem de pé. Nós estamos encerrando esse tempo, e você que está ouvindo essa transmissão, também de sua casa, pela internet, essa palavra também é para você. Então, mesmo que você esteja na sua casa, é tempo de se quebrantar diante do Senhor, entregar o governo de sua vida a Ele. E ainda que você já tenha uma experiência com Jesus, mas se você entende que você ainda não está vivendo aquilo que Ele quer que você viva, é tempo de se posicionar e se entregar por completo a Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos ser como Paulo, ó Senhor, que teve a oportunidade de Te conhecer e perceber o grande tesouro que era a vida contigo, que é ser Teu, viver a Tua vontade, experimentar a Tua presença, Te conhecer intimamente e experimentar o poder da ressurreição. Ó Senhor, que nós possamos escolher ser participantes dos Teus sofrimentos, escolher a cruz, escolher morrer para a nossa vontade, para o nosso ego, para a nossa carne, para as nossas paixões, para que a cada dia possamos viver para Ti e provar daquilo que o Senhor tem para nós, da verdadeira vida preparada para que nós vivamos nessa terra. Queremos Te conhecer de perto, Senhor, não de longe. Queremos Te conhecer intimamente, Senhor, não superficialmente. Queremos que o Teu governo seja estabelecido em nossa vida de maneira completa. Queremos Te obedecer em tudo, através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Tenho só alguns avisos breves. O primeiro deles é que na quarta-feira estamos transmitindo online pelo Facebook da igreja, pelo YouTube. Esses dias o YouTube deu um problema na transmissão, mas pelo Face, com certeza, o estudo bíblico em 1 Pedro. Estamos terminando, estamos na reta final aí de 1 Pedro, e o estudo está sendo muito bom. Você pode acompanhar quarta às 8 da noite pelo Face da igreja. E no próximo domingo estaremos aqui juntos no nosso culto de celebração às 7 da noite, presencial e transmitido pela internet para quem não puder estar aqui. Mas sábado, que é dia 5, nós teremos, é sábado agora, né, Lu? A feijoada em prol da saúde do Luan, né, Toninha? O dia 10, né? Dia 5 é amanhã.
dia 10, sábado, dia 10, nós estaremos com a feijoada, que vai ser lá na sua casa, né, Toninho? Quem quiser, quem não comprou ainda, o seu bilhete é R$15. R$15, você pode comprar e abençoar. Além de você ser abençoado com uma feijoada maravilhosa, você vai poder ter a chance de abençoar o tratamento de saúde do Luan. Então, antes ainda, hoje, se você tiver interesse, procura a Toinha, o Luciano, ali na saída, e compra logo, garante o seu bilhete para abençoar o tratamento do Luan. Luan, fica em pé aí, Luan. Luan é esse homem grande que está ali, de máscara. Esse é o Luan. Pode sentar, Luan, obrigado. E ele está fazendo um tratamento de saúde importante e precisa desse recurso para poder permanecer sendo tratado. Então vamos ajudar. Mas eu não como feijoada. Ótimo. Então você compra o dobro do que você ia comprar se você comesse e abençoa outras pessoas, não é? Para abençoar a feijoada, o objetivo não é você encher sua barriga, é você abençoar o tratamento de saúde do Luan, tá? Encher a barriga é só o brinde, não é? Então abençoa aí essa feijoada, tá? Esqueci de alguma coisa? Não, né? Então vamos orar, encerrando esse tempo. Ó Deus, não permita que a Tua palavra deixe de cumprir todo o Teu propósito na nossa vida, mas que ela possa frutificar, florescer, frutificar frutos de justiça que mudem a nossa história contigo. É o que oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.